A noite caía pesada sobre a Quinta do Vale, no coração do Alentejo, e o vento ainda agitava as folhas das oliveiras antigas. António Costa, o dono da propriedade de 52 anos, caminhava pelo celeiro com a lanterna na mão, tremendo ligeiramente depois do temporal que danificara parte do telhado. Ele agarrou a borda da lona azul pesada que cobria o trator velho e puxou com toda a força. De repente, um sussurro fraco cortou o silêncio como uma lâmina. Não consigo respirar. O corpo de Miguel, o jovem trabalhador de 30 anos, apareceu encolhido entre as caixas de ferramentas, o rosto pálido e os lábios a tremer. António sentiu o chão fugir debaixo dos pés e os joelhos cederam. Os trabalhadores que o seguiam entraram no celeiro e o caos instalou-se imediatamente. Luís, o filho de António, gritou por ajuda, enquanto os outros homens afastavam a lona completamente, revelando os hematomas no peito de Miguel. António tentou levantar-se, mas o mundo rodopiava e ele desabou no chão de terra batida, o coração apertado como se uma mão invisível o esmagasse. Na ambulância, a caminho do hospital de Beja, António segurava a mão de Miguel em silêncio, os paramédicos estabilizavam a respiração do jovem com oxigênio. O pensamento de António voava para trás, 2 anos, quando Miguel chegara à Quinta, vindo de uma aldeia perto de Évora, para trabalhar nas colheitas. O primeiro encontro fora casual no pomar de sobreiros, mas o olhar demorado, o toque acidental nas ferramentas, tinham acendido algo que António julgara morto desde a morte da mulher Maria, 5 anos antes. Ele era viúvo respeitado na comunidade católica, dono de uma das maiores quintas de azeite da região e pai de 2 filhos adultos. O segredo que guardara com tanto cuidado agora ameaçava tudo. No hospital, o médico confirmou costelas partidas e contusões graves, possivelmente de uma queda ou de uma luta, mas Miguel não disse nada, apenas olhou para António com olhos cheios de medo e amor. Luís chegou com a irmã Sofia e a mãe idosa de António, Dona Rosa, que vivia na casa principal. Perguntas começaram a surgir, como foi que Miguel ficou ali debaixo da lona, e António mentiu, dizendo que talvez o jovem tivesse tentado proteger o equipamento sozinho durante o temporal. A mentira saiu-lhe da boca como veneno, mas ele sabia que não podia revelar a verdade, ainda não. Sentado na sala de espera, António revivia os momentos roubados nos olivais ao entardecer, os sussurros de amor, as promessas de descrição. Agora tudo estava em risco, o legado da quinta, o respeito da aldeia, a família que esperava que ele se casasse novamente com uma viúva vizinha para unir propriedades. O preço de ser quem realmente era parecia insuportável, e o colapso que sentira no celeiro era apenas o começo. Ele respirava com dificuldade, como se também ele não conseguisse respirar sob o peso da lona invisível que o cobria há décadas. Miguel acordou, na manhã seguinte, no quarto branco do hospital, com tubos no peito e o olhar fixo em António, que passara a noite ao lado da cama. O jovem contou, em voz baixa, como Luís o confrontara na tarde anterior, depois de os ver juntos no celeiro, discutindo sobre o futuro. Luís não batera forte, mas as palavras tinham sido duras, e Miguel correra para se esconder debaixo da lona quando ouviu passos, pensando que o filho de António voltaria com mais gente. O temporal fizera o resto, a lona caíra sobre ele e o peso esmagara-lhe o peito. António sentiu uma onda de culpa misturada com raiva contra o filho e contra si próprio, por ter arrastado Miguel para esta vida de sombras. Dona Rosa entrou no quarto com Sofia e o ar ficou pesado. A mãe idosa olhou para o filho com olhos desconfiados, perguntando por passar a noite ali com um simples trabalhador. António respondeu que era responsabilidade dele como patrão, mas a voz tremia. Sofia tentou acalmar o ambiente, mas Luís chegou pouco depois, com o rosto vermelho, e exigiu explicações. A tensão subia como uma maré e António sentiu o peito apertar novamente. Ele saiu para o corredor e encostou-se à parede, revivendo a pressão familiar que sempre o sufocara desde jovem, quando o pai lhe ensinara que um homem da quinta devia casar, ter filhos e manter a honra acima de tudo. O padre da aldeia telefonara já para saber do acidente e os rumores começavam a circular na pequena comunidade onde todos se conheciam. António tomou a decisão de levar Miguel para casa da quinta para recuperar em segredo, mas sabia que isso significava mais mentiras, mais noites sem dormir, a questionar se valia a pena continuar a esconder-se. No carro de regresso, Miguel dormia ao seu lado e António acariciou-lhe a mão discretamente, o toque trouxe uma breve paz, mas o medo do que viria a seguir era maior. Em casa, a mãe preparou o quarto de hóspedes, mas o olhar dela dizia que suspeitava. Luís evitou o pai o dia inteiro e António sentiu o abismo abrir-se entre eles.
Ele caminhou sozinho pelos olivais ao fim da tarde. O cheiro da terra molhada misturado com o aroma das flores de sobreiro lembrou-lhe que a vida na quinta era tudo o que conhecera e tudo o que podia perder. A escolha que tinha pela frente era impossível: amar Miguel abertamente ou preservar o mundo que construíra sobre mentiras. O sol baixava e António sentiu que o colapso no celeiro fora apenas o primeiro tremor de um terremoto que ameaçava destruir tudo. Os dias seguintes na quinta foram um inferno silencioso. Miguel recuperava lentamente no quarto de hóspedes, e António passava horas com ele, falando baixinho sobre planos impossíveis de fugirem juntos para Lisboa, onde a vida seria mais livre. Mas a realidade batia à porta. O padre da aldeia veio visitar, trazendo pão caseiro e perguntas veladas sobre a amizade entre o patrão e o trabalhador. Dona Rosa começou a recusar-se a sentar à mesa com Miguel, e Luís explodiu numa noite ao jantar, acusando o pai de ter esquecido a memória da mãe e o nome da família. António tentou defender-se, mas as palavras saíam-lhe fracas, porque no fundo ele sabia que o filho tinha razão em parte. A quinta começava a sofrer os primeiros danos, 2 trabalhadores pediram demissão sem explicação, e um comprador de azeite cancelou o contrato, alegando problemas de qualidade, mas António sabia que os rumores tinham chegado a Évora. Ele confrontou Luís no celeiro, o mesmo sítio do acidente, e o filho admitiu ter visto os dois juntos semanas antes, mas ter guardado silêncio por respeito até ao temporal. A traição do filho doeu mais do que qualquer soco, e António sentiu-se traído pela própria carne. Sofia tentou mediar, mas a divisão era clara: a família estava a rachar como a terra seca no verão alentejano. António passou a noite em claro no escritório, olhando as fotografias antigas da mulher e dos filhos pequenos, perguntando-se onde errara. O conflito interno era devastador, o amor por Miguel era real e puro, mas o dever para com a quinta e a família pesava como as lonas pesadas do celeiro. Ele tomou uma decisão temporária: esconder Miguel mais alguns dias até ele poder viajar, mas o jovem recusou, dizendo que não queria ser o motivo da destruição da família de António. A discussão foi tensa, lágrimas caíram, e António abraçou Miguel com força, prometendo que encontraria uma saída. No dia seguinte, a aldeia inteira falava, e o presidente da junta veio perguntar se havia problemas na quinta. António mentiu novamente, mas o cansaço acumulado fazia-o sentir que o ar lhe faltava, como a Miguel naquela noite fatídica. A pressão social crescia, e ele sabia que tinha de escolher em breve entre o amor e o legado. O clímax chegou numa tarde de domingo quando a mãe de António organizou um almoço familiar para tentar unir todos. Miguel estava presente a pedido de António, mas o ambiente era gelado. Luís levantou-se de repente e revelou em voz alta o que vira no celeiro semanas antes: o beijo entre o pai e o trabalhador. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dona Rosa desatou a chorar, e o padre que estava convidado abanou a cabeça em desaprovação. António sentiu o peito apertar-se novamente como no dia do acidente, e quase desabou, mas desta vez manteve-se de pé. Ele confessou tudo: o amor que sentia por Miguel, a luta interna de anos, a pressão da sociedade conservadora da região. As palavras saíram-lhe como um rio represado e pela primeira vez sentiu alívio misturado com terror. Luís saiu batendo a porta, Sofia abraçou o pai em silêncio, e a mãe recusou-se a falar com ele durante dias. Os trabalhadores restantes começaram a murmurar e 2 grandes clientes cancelaram encomendas. A quinta perdia valor dia após dia e António enfrentou a realidade de que a verdade tinha um preço alto. Ele e Miguel discutiram longamente à noite sob as estrelas dos olivais sobre o que fazer. Miguel propôs partirem juntos, mas António hesitava, pensando na mãe idosa e no filho que herdaria tudo. A traição interna era profunda, ele traíra a si próprio durante décadas, e agora traía a família ao escolher o amor. No entanto, cada momento com Miguel lhe dava forças, e ele começou a ver que a felicidade pessoal não era egoísmo, mas sobrevivência. Os vizinhos boicotaram a colheita seguinte, e António vendeu uma parcela pequena de terra para pagar contas, mas o golpe mais duro veio quando Luís anunciou que se mudaria para Lisboa para não viver sob o mesmo teto. António sentiu o coração partir, mas pela primeira vez questionou se o silêncio não tinha sido o maior erro de todos. Meses depois, a quinta ainda resistia, mas mudada. António tomara a decisão final de viver abertamente com Miguel numa casa pequena na propriedade, mantendo a gestão à distância. A mãe acabara por aceitar com o tempo, ajudada por Sofia, e o padre, mesmo relutante, visitava ocasionalmente para conversas difíceis sobre fé e amor. Luís regressara uma vez para o aniversário da avó e, embora tenso, apertara a mão do pai num gesto de reconciliação parcial.
A comunidade ainda murmurava, mas alguns vizinhos mais jovens apoiavam discretamente, e o negócio do azeite estabilizara com novos clientes de Lisboa. António e Miguel caminhavam pelos olivais ao pôr do sol de mãos dadas pela primeira vez sem medo, o ar fresco enchia-lhes os pulmões, e a sensação de liberdade era avassaladora. No entanto, as cicatrizes permaneciam, a perda de parte do legado familiar, o olhar de decepção da mãe, as noites em que António acordava a questionar se valer a pena. Ele aprendera que o amor verdadeiro exigia sacrifícios, mas também que esconder-se era uma morte lenta. Miguel sorria ao seu lado, e António sentiu que finalmente conseguia respirar. A vida na quinta continuaria, mas agora com verdade, e isso era o maior ganho. Foi a escolha certa de António revelar a sua verdadeira identidade e sacrificar parte do legado pela felicidade com Miguel, ou deveria ter mantido o segredo para preservar a família e a quinta? Certo ou errado? Meses depois, a quinta ainda resistia, mas mudada. António tomara a decisão final de viver abertamente com Miguel numa casa pequena na propriedade, mantendo a gestão à distância. A mãe acabara por aceitar com o tempo, ajudada por Sofia, e o padre, mesmo relutante, visitava ocasionalmente para conversas difíceis sobre fé e amor. Luís regressara uma vez para o aniversário da avó e, embora tenso, apertara a mão do pai num gesto de reconciliação parcial. A comunidade ainda murmurava, mas alguns vizinhos mais jovens apoiavam discretamente, e o negócio do azeite estabilizara com novos clientes de Lisboa. António e Miguel caminhavam pelos olivais ao pôr do sol de mãos dadas pela primeira vez sem medo, o ar fresco enchia-lhes os pulmões, e a sensação de liberdade era avassaladora. No entanto, as cicatrizes permaneciam, a perda de parte do legado familiar, o olhar de decepção da mãe, as noites em que António acordava a questionar se valer a pena. Ele aprendera que o amor verdadeiro exigia sacrifícios, mas também que esconder-se era uma morte lenta. Miguel sorria ao seu lado, e António sentiu que finalmente conseguia respirar. A vida na quinta continuaria, mas agora com verdade, e isso era o maior ganho. Foi a escolha certa de António revelar a sua verdadeira identidade e sacrificar parte do legado pela felicidade com Miguel, ou deveria ter mantido o segredo para preservar a família e a quinta? Certo ou errado?